Muito boa noite, Margarete. Muito boa noite, Realing 432. Muito boa noite, Amanda. Sejam todos bem-vindos para mais uma live extremamente importante. Essa live de hoje que nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Tem muita gente que tem muita gente que acha que tem e não tem. Então nós vamos ver alguns parâmetros para você verificar se tem ou se não tem. Como eu falei, tem muita gente que tem. Muito boa noite, Roberto. E muita gente que não tem, achando que tem porque tem uma fome a mais, né? Nós vamos falar sobre compulsão alimentar, alguns distúrbios alimentares. Tem pessoas que têm compulsão, têm peso a mais. Tem pessoas que têm compulsão e não têm peso a mais. Também tem isso, né? Mas vamos explicar como é que é, o que é, primeiro, e quais são os tratamentos. Os tratamentos, assim, no geral, quais são os tratamentos dentro até da parte da psiquiatria. Quando eu falo tratamentos nesse gênero, estou falando tratamentos via remédio e tratamentos multidisciplinares. Então, muito importante, preste muita atenção aqui hoje. Eu fico muito feliz que todos estejam aqui. E para o pessoal que vai ver depois também, esse assunto extremamente importante, compulsão alimentar, né? O que é a tal da compulsão alimentar? Ela é muito parecida, já vou dizer, com a bulimia, muito parecida. A diferença é que na bulimia a pessoa vai lá e toma algum laxante ou provoca o vômito para aquele excesso de comida que ela ingeriu, ela coloca para fora. Então é diferente nesse sentido. Mas tem alguns parâmetros, claro que tem vários testes, inclusive tem testes aí na internet, se você quiser fazer, tem testes dentro de sites de psiquiatras, dentro de sites de psicólogos, que já vai daí direcionar para a pessoa fazer um tratamento e tal. E dentro da medicina chinesa, o que mexe com a questão das emoções tem a ver também com os órgãos, né? Então vamos lá. Primeiro lugar, a questão da comida, né? Falando da questão da comida. Comida é algo que desde que a gente nasce, muitas vezes no primeiro choro, a gente busca a comida. Então a comida, ela é algo para ser agradável, né? É algo para ser agradável. E na maior parte das vezes é muito agradável. A questão é quando essa comida agradável, ela começa a ser demasiada. A pessoa come demais ou tem um descontrole para a comida, e às vezes um descontrole até quando ela está emocionada positivamente ou negativamente. Quando está triste, quando está muito feliz, quando está com os amigos. Então, vamos colocar alguns parâmetros para você ter a ideia se realmente o que a pessoa que você conhece ou você mesmo, se é ou não compulsão alimentar. Às vezes não é compulsão, mas às vezes é muito parecido com o que eu vou falar aqui. Então é importante a gente saber o que é para saber tratar. A questão da compulsão alimentar, em primeiro lugar, anote aí, é uma atitude periódica. Que tipo de atitude periódica? Uma atitude periódica que a pessoa ela ingere uma grande quantidade de comida, grande quantidade de alimento, em pouco tempo. Dentro do prazo aí de 2 horas, ok? Acompanhado, no caso, dessa perda de controle sobre o que se come e sobre a quantidade do que se come. Então é uma grande ingestão de alimento, às vezes de um determinado alimento, às vezes de um alimento de modo geral, mas dentro de um prazo de 1 hora é uma quantidade muito grande. Então eu vou dar aqui, mas o que é uma quantidade muito grande? Imagine que o que você precisa para se alimentar durante o dia seja 2.500 calorias, café, almoço e janta, vamos colocar assim como se fosse 3 refeições. Imagina que a quantidade das 3 a pessoa está fazendo uma só. Só que fatos que ocorrem esporadicamente não quer dizer que a pessoa tenha compulsão. Então o que é a compulsão? Compulsão é quando a atitude é periódica. Mas que tipo de periodicidade que ocorre? Ocorre, pelo menos tem que ocorrer isso 2 vezes na semana, ok? Todos nós, às vezes, um fim de ano, um final de semana ou algum local, às vezes a gente passa um pouquinho do ponto na questão de se alimentar. Não deveria. Os chineses dizem que nós deveríamos comer 3/4 do estômago, ou seja, sempre deixar uma parte vazia.
Normalmente hoje a gente vê que não é isso que acontece, as pessoas comem bastante, comem demais. Tem a questão de sobrepeso, mas também tem a questão de azia, refluxo, gastrite e uma série de outros problemas. Dentro da área da psicologia, dá para ver diversas coisas relacionadas à comida, como por exemplo, imagine que a bisavó teve peso a mais, a avó teve peso a mais, a mãe teve peso a mais e agora você tem peso a mais. Então, isso pode estar ligado à questão familiar de pertencimento. Então, é bem interessante isso, é uma abordagem nova hoje, eu vou falar da abordagem da medicina chinesa, tá? Mas ela é uma abordagem nova hoje e que pode ser, e aí sim precisa de verificar essa questão do desapego com a questão familiar no sentido excessivo. Mas então, o que é a compulsão alimentar? Compulsão alimentar, como eu falei, é a ingestão demasiada de alimento, onde essa ingestão demasiada de alimento ocorre dentro de um período de 2 horas, que se perde o controle no que come e no que se come. Mas como assim? Como é que eu posso? Tem outros parâmetros para perceber isso? Sim, tem. Quais são? Analise. A pessoa pode, número 1, comer escondido. Às vezes um dos cônjuges, vamos colocar uma casa que um tem compulsão e o outro não tem. E aí, às vezes a pessoa come escondido. Boa noite, Camila, boa noite, Lenice, boa noite, Ludmila, boa noite a todos que estão chegando agora, Mirtes, boa noite, Matos da Silva, Soft Pilates, Regiane, muito boa noite, Roberto, muito boa noite a todos. Então, essa questão de comer escondido, se a pessoa come escondido de repente para não parecer aos olhos dos outros, né, fugir da crítica, digamos assim, que ela está comendo demais. Então, nesse sentido de fugir das críticas, pode ser compulsão. Número 1, comer escondido. Número 2, comer até se sentir mal. Então, a pessoa come, ela está satisfeita e continua comendo. Então, isso já são 2 coisas aí que é bem importante, que é muito fácil, tendo essas 2 coisas, a pessoa ter compulsão alimentar. E número 3, comer grandes quantidades de comida, mesmo que a pessoa não esteja com fome. Então, olha só. Comer grandes quantidades de comidas sem estar com fome. Ah, não estou com fome, estou com vontade de comer, mas não estou com fome. A pessoa come até se sentir mal. E às vezes continua comendo. E muitas vezes ela come escondido até para fugir das críticas. Claro que muitas pessoas dessas vão desenvolver a obesidade, mas nem todas. Tem pessoas que não vai desenvolver a obesidade. Tem pessoas que vai estar num peso normal, mas vai estar comendo muito, justamente pela questão de sentimento, porque durante a vida a gente sabe que comida é uma coisa gostosa, primeiro ponto, né? Mas durante a vida tem muitas emoções que ao passar do tempo, muitas vezes a gente recorre à comida, porque aquele sentimento lá de nascimento veio conosco, né? Chorou, tem a comida, a pessoa recorre à comida para se sentir bem, para se sentir confortável, para se sentir mais tranquila, para se sentir mais calmo. Agora, vamos supor que uma pessoa tenha, sim, a compulsão. Como eu falei, tem várias outras questões, perguntas que podem ser feitas, tem questionários que você encontra na internet aí. Depois eu posso até disponibilizar um questionário, mas o que você tem que ficar atento, que se comer escondido, que se comer até passar mal e continuar comendo ainda, ou comer, comi demais, mas continua comendo, né? Ou comer sem estar com fome, grandes quantidades, isso já está caracterizado. E se for periódico, né? Não é uma vez ou outra, é uma vez ou outra, mais de 2 vezes por semana. Né? De 2 vezes a mais por semana está caracterizada a compulsão alimentar. E aí, quando ocorre isso, o organismo vai se desregulando. Então, muitas vezes ocorre o seguinte, porque o organismo está desregulado se tem a compulsão. E aí, pela forma que se come, desregula mais o organismo, que retroalimenta, aumenta a compulsão. E aí, lógico, o estômago é algo elástico, se o estômago aumenta de tamanho, se ele não se sente cheio, ele precisa de uma comida, de peso, de sentir que a comida chegou ali, que fez um efeito. Então, a pessoa vai comer mais, e é um ciclo vicioso isso. Com o passar do tempo, que a gente fica mais velho, o nosso metabolismo diminui, e claro, que se a pessoa continua comendo, ela vai pegar peso. Né? Ela vai ter um peso a mais. Ou vai ter outros problemas, né? De nível de glicose,
de diabetes, esse tipo de problema, tá? Então pode ter outros problemas também. Pode mexer com triglicerídeo, pode mexer com colesterol, pode mexer com diabetes, pode mexer com queimação no estômago, tudo isso. Para a medicina chinesa, tem 3 aspectos que nós vamos falar aqui, pelos quais a pessoa tem compulsão alimentar. Mas para medicina moderna, principalmente dentro da área da psiquiatria, quando a gente fala de remédios, claro que dentro da medicina moderna o tratamento muitas vezes é multidisciplinar e assim deveria ser. Mas os medicamentos, os remédios utilizados dentro da psiquiatria, geralmente eles se resumem em 3 classes. A primeira classe são os antidepressivos. Então, os antidepressivos, por exemplo, como fluoxetina, que eles fazem com que eles são inibidores de recaptação da serotonina. Então, eles vão contribuir, de certa forma, o sintoma, porque na verdade a compulsão alimentar é um sintoma, eles vão contribuir para diminuir isso. Então, é um dos tipos de remédios que são usados, uma classe de remédio. A outra classe de remédio é as sibutraminas, né? Sibutraminas, normalmente para a pessoa que quer perder peso, é utilizado porque ele aumenta a sensação de saciedade. É a segunda classe de remédio, vai atuar a nível cerebral. E a outra classe de remédios são os anti-impulsivos, né? Os estabilizadores de humor. Aí tem vários remédios que também são utilizados para essa questão de tratar a compulsão alimentar. Para a medicina chinesa, quando se trata um órgão, se trata também um sentimento. Quando se trata o rim, se trata a coragem, se trata o medo. Quando se trata o fígado, se trata a raiva, se trata a vesícula, se trata a indecisão. Quando se trata o coração, se trata a apatia, se trata a euforia. Quando se trata o estômago, o baço, se trata a preocupação excessiva. Quando se trata o pulmão, o intestino grosso, se trata a tristeza. E aí, todos os sentimentos, dentro da medicina chinesa, a gente consegue colocar esses sentimentos dentro da função de um sistema orgânico, realmente de um órgão ou de uma víscera, e também da sua continuação, que é o meridiano da acupuntura, que é a parte de fora do corpo, que o órgão ele tem comunicação com as pernas, com os braços, com o cérebro e assim por diante. Eu estou falando aqui, na semana que vem nós vamos ser mais técnicos nesse sentido, eu vou falar mais profundamente de algumas coisas, inclusive das fórmulas, muito mais na semana que vem, como é que são essas combinações de fórmulas para dar o efeito, ok? Então, na semana que vem. Agora eu já vou passar mais diretamente quais são as fórmulas e quais são os padrões de desarmonia ou as síndromes energéticas que nós chamamos. Eu falei aí que são 3. E vai ser muito fácil de você detectar essas 3, uma dessas 3. O mais importante é você saber se é compulsão ou não, ok? Então tem que verificar essas questões que eu mencionei anteriormente, e algumas pessoas podem ter bulimia, e eles vomitam, aí eles fazem qualquer procedimento, tomar algum remédio laxante para aquela comida que foi excessiva não ficar no corpo. Aí é outra parte, não é o que nós estamos falando aqui hoje. É muito semelhante em uma parte, mas na outra parte totalmente diferente. Então a compulsão alimentar, como eu falei, tem esses remédios dentro da psiquiatria para ser utilizado, dividido em 3 classes, que vão atuar para estabilizar o humor, para diminuir saciedade, para atuar como na parte hormonal, inclusive. Agora, antes de nós falarmos de remédios, inclusive da medicina chinesa, é importante dizer o seguinte: imagine que uma pessoa ela coma ao meio-dia e não comeu nada à tarde, passou e vai, agora 7 e pouco, 8 horas ela vai comer novamente. É natural que, como ela ficou muito tempo sem comer, é natural que na próxima alimentação ela coma muito. Então, se ela achar que está comendo muito numa próxima alimentação, claro, deveria ir num nutricionista, num profissional de dietoterapia, né, para realmente estruturar a alimentação, mas é uma coisa muito normal quando a comida não está vindo tempo, quando vir, ou quando a pessoa está sentada para comer com mais tranquilidade, por exemplo, à noite, ela comer maior quantidade. Então, a recomendação é que, primeiro, se coma mais vezes, né? Se é que tem essa fome excessiva. Segundo, que quando for repetir o prato, né? Que tem muitas pessoas que têm compulsão que vão repetir e só param porque realmente está
tá demais, né? Ela percebe que tá demais a coisa, mas se deixasse comeria mais ainda. Então a recomendação é fazer um prato de comida, comer. E não comer mais nada pelo menos 20 minutos depois. Antes mesmo de a gente falar de remédio. Não comer mais nada pelo menos 20 minutos depois. Por quê? Por que isso? Porque é importante esse tempo, porque quando você começa a comer devagar, que é o que é indicado, né? Sempre foi indicado para a gente, né? Comer devagar, várias mastigadas, né? 30 mastigadas, 50 mastigadas. Tem um ditado chinês que diz, faça dos sólidos líquidos e dos líquidos sólidos, né? Fazer dos sólidos líquidos seria mastigar muito bem, né? E dos líquidos sólidos seria beber, quando for beber um líquido, beber muito devagar também. Então, esse tempo de 20 minutos é quando chega a comida no estômago e ela chega e leva um tempo ali processando, o que vai acontecer? Vai dar um sinal para o cérebro dizendo, opa, estou cheio. Mas se come muito rapidamente, numa certa sequência, não vai dar tempo, o estômago está cheio, mas não dá tempo para dar esse sinal ao cérebro dizendo que já está saciado. Então é fundamental que a gente dê esse tempo, né? Quem acha que em alguma alimentação come demais, né? Boa noite, Nana, Maristela, Alice, Jonas, Aderli e a todos que entraram aqui inicialmente. Fico muito feliz que vocês estejam conosco mais uma noite. E aí, como é que a medicina chinesa vê então essa questão da compulsão alimentar? Ela vê de 3 formas. E é muito fácil, eu vou dar uma dica, uma dica bem rápida de você perceber isso. Claro que eu vou passar vários sinais e sintomas aqui, mas eu vou dar uma dica muito boa para isso. Primeiro, frio no estômago. Frio no estômago e no baço, que a gente chama dentro da medicina chinesa uma deficiência de yang do baço, uma deficiência de yang do estômago. Então, frio no estômago é uma das causas. A outra causa seria estagnação do qi do fígado. Então, primeiro por frio, segundo por estagnação. E a terceira causa é por calor no estômago. Ao contrário, a primeira por frio, a segunda por estagnação, a terceira por calor. Então é importante que você saiba os sintomas e observar algumas coisas. Algumas coisas que é importante você observar. Primeira coisa, língua. Observa a sua língua. Coloque a língua para fora quando você acorda de manhã. Olhe a sua língua no espelho. A língua normal deveria ser uma cor rosadinha, sem muita cobertura em cima e sem ser seca de nada de cobertura, que é a saburra. Uma língua muito pálida, uma língua muito branca, uma língua com saburra branca em cima, está demonstrando frio interno. Uma língua muito vermelha, uma língua com saburra amarela em cima, ou alguns pontos, principalmente no meio da língua, que corresponde à área do meio do corpo, está demonstrando calor interno. Principalmente calor no estômago, calor no baço, mas principalmente no estômago. E a primeira está mostrando frio, principalmente o frio no baço. Então esse frio no baço, frio no estômago, que é a primeira, a língua vai estar mais branca. Essa última, a terceira, vai estar mais quente, então a língua vai estar mais amarela ou mais avermelhada, e a saburra mais amarela. E a do meio, que é a estagnação do qi do fígado, a língua normalmente vai estar com marcas de dentes nas laterais, ok? Então observe a língua para saber se tem uma deficiência do baço, para saber se tem uma estagnação do qi do fígado e para saber se tem um calor no estômago. Além disso, é importante observar o quê? Aí eu peço para você anotar, para ter anotadinho aí, algumas coisas que eu anotei aqui. Existem vários sinais, vários sintomas, mas eu anotei aqui alguns mais interessantes, ligados especificamente à compulsão alimentar. Então, deficiência do qi, do baço e do estômago, que seria o frio. A pessoa tem vontade de comer doce quando está cansado, ela belisca alimentos constantemente, ela vai ter tendência a ganhar peso, às vezes ela vai ter um gosto adocicado na boca, o apetite dela, horas tem mais fome, horas tem menos fome, um apetite irregular, ok?
uma ligeira distensão abdominal após comer, vai ficar meio empachado após comer e principalmente vai ter cansaço, ok? Todos esses sinais e sintomas juntos, juntamente com a língua pálida, com a saburra branca, que é a coberturinha da língua, tudo isso junto está demonstrando, então, este frio no estômago, este frio no baço. E aí nós precisamos usar plantas, ou fórmulas chinesas, ou florais específicos para que aqueça o baço. A partir do momento que aquecer o baço, vai diminuir essa vontade de comer o doce, principalmente quando está cansado, e vai diminuir esse excesso de cansaço. Este é o primeiro caso. O segundo caso é quando tem uma estagnação do TI do fígado. Quando tem uma estagnação do fígado, na verdade o fígado está em desequilíbrio, seja por estresse, seja por irritabilidade, seja por constituição de cada pessoa, tá? O fígado vai estar em desequilíbrio, e o fígado estando em desequilíbrio, ele gera um desequilíbrio no baço também. Então o problema vai aparecer lá no baço, mas o problema inicial é no fígado. A pessoa pode ter marcas de dentes na língua e ela vai ter todos esses sintomas que eu falei anteriormente, mas ela vai ter irritabilidade e mau humor. Inclusive, ela pode ter até depressão. Depressão é estagnação do TI do fígado. Nós vamos falar de depressão ainda essa semana, tá? Tem vários tipos de depressão. Mas irritabilidade, o mau humor, a mulher que tem TPM, tem compulsão alimentar, tem uma TPM muito forte, a compulsão está ligada ao fígado, porque para a medicina chinesa, para a medicina convencional, o fígado, a principal função é digestão e desintoxicação. Para a medicina chinesa existe aí, doutora Gláucia, seja bem-vinda, existe aí muitas outras funções, mais de 500. O fígado, para a medicina chinesa, ele é responsável pelos olhos, ele é responsável pelos tendões, ele é responsável, inclusive, pela pessoa ter cãibra ou não, ele é responsável, junto com o coração, pela questão circulatória, ele é responsável pelos tendões, pelas unhas, pelos cabelos, várias coisas ligadas ao fígado, pelo odor corporal, mas principalmente pela questão de irritabilidade e mau humor, e nas mulheres, uma TPM muito exacerbada está ligado à questão do fígado. O fígado, inclusive, em desequilíbrio, ele pode provocar o quê? Lembra que nós falamos de hipertensão? Ele pode provocar uma hipertensão do tipo sistólica, onde o 12 é que aumenta, o 12 por 8, o 12 que aumenta. Isso está ligado a um processo do fígado em desequilíbrio. Existem várias formas que o fígado pode estar em desequilíbrio. No caso aqui, é a estagnação do TI do fígado. Quando é estagnação, o alimento onde a pessoa come é que vai fazer ficar estagnado. E essa estagnação, o corpo não quer estagnação, por isso ele quer comer mais para desestagnar, mas quanto mais nutre, mais estagna. Mais nutre, mais estagna. Mais nutre, mais estagna. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que indicar plantas, tem que indicar florais, tem que indicar fitoterapia, para que melhore essa estagnação, para que circule essa estagnação e o fígado volte à sua função normal. Inclusive, tem pessoas que têm gosto amargo na boca, por ter o fígado em desequilíbrio, que vai mexer com a vesícula biliar, que vai dar gosto amargo na boca. Mas principalmente irritabilidade, principalmente mau humor e muitas vezes até sintomas depressivos, não necessariamente depressão, mas sintomas depressivos, e nas mulheres a questão de TPM. Então temos que tratar nesse segundo caso o fígado, essa estagnação com plantas dessa maneira. No terceiro caso, já é um caso onde a pessoa tem muita fome. Ele tem fome o tempo todo, a pessoa é muito agitada. Além da fome, a pessoa tem muita sede, ou seja, a pessoa tem muito calor interno. Então, ela vai ter ou a língua vermelha, ou a saburra amarela, que é a cobertura da língua, e ela tem uma fome excessiva, ela tem azia, ela tem queimação, ela tem fome o tempo todo, ela é uma pessoa muito acelerada, muito agitada, muito ansiosa, e isso é o calor no fígado, é calor no estômago. Esse calor no estômago vai fazer com que a pessoa coma, e o que acontece? Como o calor no estômago é muito grande, a comida entra, é como se queimasse a comida. E aí precisa de mais comida, e aquela comida não é o suficiente. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa não necessariamente precisa ter peso a mais, pega uma pessoa bem magrinha que faz aquele prato que se esconde atrás. Aquela pessoa ali tem compulsão por calor no estômago. Aquele alimento,
ele está chegando no organismo, mas é como se estivesse queimando o tempo todo e não está absorvendo todo o alimento. Ao contrário da primeira, que tem frio no baço, que é a pessoa que tem mais cansaço, que tem as pernas cansadas, que chega no local já quer sentar. Então, esta pessoa que tem frio no baço, ela, na verdade, quando ela se alimenta, o alimento não vai se transformar também totalmente. Uma parte vai se transformar em gordura, que seria para se transformar em energia, e a pessoa não vai ter energia. A pessoa vai estar toda hora cansada, muito frio no corpo, muita vontade de comer doce, até porque todo alimento de sabor doce é alimento de natureza nutritiva. Isso eu vou explicar mais semana que vem, nos sabores das plantas, né? Que a medicina chinesa ela não vê uma planta pelo princípio fitoquímico, né? Que é visto hoje. É visto pela térmica da planta, pela natureza da planta e pelo seu sabor. Então, o sabor doce, ele nutre. O sabor salgado, ele destrói massas, né? Cistos, massas duras, né? O sabor picante, ele é um sabor que ele extravasa, que ele superficializa. Então, dependendo do que a gente vai tratar, a gente tem que usar plantas que têm um sabor mais doce, sabor mais picante. O sabor doce, quando você gosta, por exemplo, quando o baço está muito desequilibrado, a pessoa gosta muito de doce. Quando ele está muito em desequilíbrio. Quando o normal, por exemplo, vamos supor um chocolate. Vamos supor que você gosta de chocolate, que eu gosto de chocolate. O normal seria o quê? Abrir uma caixinha de chocolate e comer um chocolate. Isso é equilíbrio. Você gosta do sabor, mas em equilíbrio. Quando está muito fraco aquele órgão, ocorre o desequilíbrio, ou seja, a pessoa busca excessivamente aquilo que até faria bem para ela, que seria o sabor doce. Claro que o doce artificial não faz bem, mas o sabor doce em si, que é tudo aquilo que nutre, isso para a medicina chinesa é o sabor doce, e não apenas o doce na boca, é tudo aquilo que nutre. Então, todo alimento, de certa forma, tem um pouco de sabor doce. Tem alimento que é salgado, mas que tem sabor doce junto. Depois você vai entender isso melhor na semana que vem, que a gente vai aprofundar nesse sentido de explicar melhor as formulações da medicina chinesa. Então, essa pessoa que tem muito calor no estômago, que eu estava falando, ela tem muita sede também. Ela tem fome o tempo todo, ela tem queimação, ela tem azia. E por ela ter muito calor interno, muitas vezes as fezes também vão ser secas. O segundo caso não, que é uma estagnação do fígado, tem horas que a fezes é mais seca, tem horas que a fezes é mais quebradiça, há uma variação. E o primeiro caso, que é o frio no baço, que é uma deficiência de Qi, de energia, tem muito frio ali, aí as fezes vão ser quebradiças, vão ser fezes que vão ficar muito no papel higiênico. Claro que nós não vamos observar só isso, nós vamos observar tudo aquilo que eu falei. Tem vontade de comer, compulsão por frio no baço. Tem vontade de comer doce. Digamos que as fezes da pessoa não seja quebradiça, mas ela tem uma vontade de beliscar doce o tempo todo, principalmente quando está cansada, ela tem tendência à obesidade, ela fica o tempo todo, ou a maior parte do tempo, cansada. Tem muito cansaço, falta energia. Então, para a medicina chinesa, está ligado ao baço. De repente, se nós fôssemos utilizar a medicina convencional e fazer alguns exames, poderia mostrar que essa pessoa tem um desequilíbrio a nível de tireoide, talvez, um hipotireoidismo. Agora, para a medicina chinesa, a tireoide tem ligações com o baço e com o fígado. Para a gente tratar um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, são esses órgãos que nós iríamos tratar. Então, como é que faz o tratamento? Eu coloquei aqui, depois eu vou falar das fórmulas chinesas, mas eu coloquei aqui algumas plantas, que algumas delas, inclusive, são ervas daninhas, e algumas plantas mais fáceis de encontrar e as dosagens corretas para a compulsão. Então, o primeiro tipo de compulsão, que é aquela compulsão que eu falei de fraqueza no baço, fraqueza no estômago, você tem que aquecer o baço, você tem que movimentar, você tem que melhorar o metabolismo. E claro que se a pessoa estiver acima do peso, ela vai perder peso e ganhar energia. Isso é sem dúvida nenhuma. Então, anote aí algumas plantas. Alcachofra, ginseng, alcaçuz, gengibre, cravo, casca de tangerina, açafrão, cardamomo e alecrim. Tudo isso, tá, pessoal? Tudo isso. Depois eu vou passar qual é a fórmula chinesa que seria e qual que é o floral de Hoffmann que faz o que faz a fórmula chinesa. Então, a alcachofra é 200 miligramas.
O ginseng, isso por cápsula, tá? O ginseng é 200 miligramas. Alcaçuz é 100 miligramas, aí já deu 500. O gengibre é 100 miligramas. O cravo é 100 miligramas. A casca de tangerina é 100 miligramas. O açafrão é 100 miligramas. Desculpe, o açafrão é 100 miligramas. E aí tem o cardamomo e o alecrim, que é 50 miligramas cada. No final, fecha em 1000 miligramas. 3 cápsulas por dia. Uma antes do café, meia hora antes. Uma antes do almoço, meia hora antes. E uma antes da janta, meia hora antes. O que vai fazer isso? Vai aquecer o corpo. A alcachofra, ela tonifica o yang do baço. Ela circula a energia do fígado. O alcaçuz, ele é digestivo, tonifica o yang do baço. É planta diferente, tem uma potência diferente, mas vai ajudar nesse sentido. O gengibre é um dos digestivos melhores que existem. O cravo tonifica o baço, tonifica o rim, aquece o corpo. A casca de tangerina drena a umidade. Quando o baço está fraco, tem muita umidade. Umidade é peso a mais. A casca de tangerina também tonifica o baço. Então, basicamente, tudo isso que eu estou passando é para tonificar o baço. O açafrão, ele tonifica o aquecedor médio, que é todos os órgãos entre o apêndice tifoide, esse ossinho, e o umbigo. O açafrão faz isso. Cardamomo também, e o alecrim é um tônico do baço, tônico do fígado também, excepcional. Se atente para as quantidades. Agora, se você resolver fazer chá, aí eu recomendo que onde eu falei 200 miligramas, você coloque 2 colheres de sopa cheia. Onde eu falei 100 miligramas, você coloca 1 colher de sopa cheia. E onde eu falei 50 miligramas, você coloca 1 colher de sopa rasa. Isso para 1 litro d'água, coloca no fogo. Começou a levantar fervura, baixa, tapa e cozinha por 20 a 30 minutos. Coa, está pronto para tomar. Isso chama-se decocção. E aí vai tomar aí 200 ml, pelo menos, 3 vezes por dia. Cada vez 200 ml, de 200 a 250, ok? Esta é uma fórmula baseada numa fórmula que eu vou falar para vocês aqui agora, que é numa fórmula chinesa. Eu vou abrir meu computador aqui, rapidinho. Minha bateria está acabando, mas vai dar tempo, vai dar tempo. A fórmula chinesa na qual eu baseei esta fórmula, e eu vou ler a fórmula chinesa para vocês, chama-se Buzong e Qi Tang. Quando fala Qi, é aumentar o Qi. Zong é o aquecedor, né? A parte do aquecedor médio. Então, esta fórmula chinesa, ela tem astragalos, membranáceos, ginseng, atractiloides, Lycyrrhiza uralense, Angelica sinensis, tem citrus reticulata, tem simicifuga, tem fruto da jujuba e tem gengibre também. Só que a fórmula chinesa, ela vai fazer, esta fórmula que eu falei, vai fazer a mesma coisa que a fórmula chinesa, porém não na mesma potência, porque essa fórmula chinesa ela é milenar, tá? A fórmula chinesa, Buzong e Qi Tang, é milenar. Então, esta fórmula ela vai ter umas percentagens, eu só vou dar a primeira percentagem aqui, só para vocês terem uma ideia. Ela vai ter 18,3% de astragalos membranáceos, 18,3% de ginseng, 12,5% de atractiloides, a Lycyrrhiza, que é o alcaçuz, 7,7%, Angelica sinensis, 12,5%, citrus reticulata, 7,7%, simicifuga, 3,8%, e o fruto da jujuba e o gengibre vão ser 7,7% da fórmula. Se fôssemos colocar aí em questões de miligramas, 7,7 daria em 1000 miligramas 77 miligramas. Então, se for fazer uma fórmula vinda da farmácia, ok? E se conseguirmos essas plantas em casa de produtos naturais, né, às vezes até no mercado, né, o gengibre, o ginseng, a casca de tangerina, o açafrão, alecrim, isso aí tem no mercado, né? Os primeiros que eu passei. Você pode fazer até a questão de decocção. No caso segundo, que é esse onde a pessoa às vezes faz mais mole, às vezes mais dura, mau humor, que é uma estagnação do do fígado, onde a mulher tem TPM, onde tem sinais relacionados à tristeza,
Aí nós temos uma fórmula chinesa que chama Shai Hu Shu Gantan. Esta fórmula chinesa e o floral e a fórmula anterior equivale a este floral aqui. Este floral aqui é o floral número 4, que é o floral Ginseng astragalus. Ginseng astragalus, floral número 4, muito utilizado, tem as mesmas plantas, as dosagens muito semelhantes dos florais da medicina chinesa. Este outro floral aqui pronto, equivale à fórmula chinesa Shai Hu Shu Gantan. É uma das fórmulas utilizadas dentro da medicina chinesa para a maior quantidade de problemas psicológicos que você possa imaginar, mas que tenha tristeza, que tenha uma certa depressão, que tenha irritabilidade. E para TPM, então, é imbatível. Para questões ginecológicas, é imbatível. Mas também é imbatível para questões digestivas, porque sempre que tem um problema digestivo, incha o estômago, por exemplo, tem uma estagnação, né? Mas claro que você tem que utilizar e observar todos os sintomas que eu mencionei, se for compulsão alimentar. E quais os sintomas, então? Eu vou ler aqui novamente, né? Belisca alimentos constantemente, alternância, irregularidade, né, na alimentação, no apetite, irregularidade também em defecar, horas fezes mais dura, horas fezes mais mole, horas às vezes até diarreia, questão de mau humor, questão de irritabilidade, questão de um certo desconforto abdominal, e muitas mulheres ainda piora essa vontade, essa compulsão antes da menstruação, ok? Piora bastante antes da menstruação. Então, esse é a estagnação do Qi do fígado. E aí a fórmula chinesa, que é essa fórmula que eu falei, Buzong e Titan, vou abrir aqui, corresponde a este floral aqui, que é o Bupleuro e Cipresso. E o que tem nesse floral? Tem o Citrus reticulata, que é a casca de tangerina de uma forma de, no caso no floral não, na fórmula magistral chinesa, né? Tem em forma de extrato seco. Tem a Bupleuri é muito utilizado para estagnação do fígado. Xuanxiong, tem o Citrus aurantium, tem a Peonia alba, tem o Alcaçuz e tem o Ciperis rotundus. Então tem todo esse conjunto de plantas que vão atuar de uma forma muito interessante para regular o Qi do fígado. Se a pessoa tem problema de menstruação, regular a menstruação. Se os problemas da pessoa, qualquer problema que seja, piora por emoções, é agravado por emoções, regula isso também. É bom para depressão, é bom para irritabilidade, é bom para estabilidade do humor, é bom para insônia, é bom para dor de cabeça relacionada ao fígado, né? Tem vários tipos de dor de cabeça. É bom para opressão torácica, às vezes parece que vai dar um infarto ou dor no hipocôndrio, né? Dor na lateral do corpo, nessa região que corresponde ao fígado, no lado direito, e nos dois lados, meridiano do fígado e da vesícula, e problemas digestivos de modo geral. Quais são as plantas, então, que eu fiz uma fórmula separada, que vai fazer um efeito muito semelhante? As plantas são, anote aí, casca de tangerina, de novo, tá? Alcaçuz, novamente aqui, tiririca, então tiririca é aquela erva daninha, que é o Ciperis rotundus, espinheira santa e alcachofra. E aí tem que se atentar também para as quantidades que eu vou passar aqui para ter este efeito. A Magda está perguntando, o floral para a estagnação do Qi do fígado é o 10? Sim, Magda, é o 10, tá? O floral 10 é que ele tem todas essas plantas aí que eu mencionei, tá? Desde a flor da tangerina, a Bupleuri, o Xuanxiong, o Citrus aurantium, a Peonia alba, o Alcaçuz e a questão da tiririca também, tá? Agora, a casca de tangerina nós vamos usar 100 miligramas. O Alcaçuz nós vamos utilizar mais 200 miligramas. A tiririca, que é excepcional, é uma erva daninha, mas é excepcional não só para o fígado, não só para o aquecedor médio que eu falei, essa parte digestiva, mas para o aquecedor superior e para o aquecedor inferior, é espetacular. Nós vamos utilizar 200 miligramas, e aí já foi 500.
Ah, ok. A Magda está afirmando que o floral para estagnação do fígado é o 10. Ela não está perguntando. Ok, obrigado, Magda. E aí a espinheira santa, nós vamos utilizar 200 miligramas e alcachofra ou, né? Porque tem gente que... eu troquei aqui, né? Então já vou me... Obrigado aqui pela correção, tá? E alcachofra 300 miligramas. Então vamos lá novamente. Casca tangerina 100, alcaçuz 200, tiririca 200, espinheira santa 200 e alcachofra 300. Tomar 3 vezes por dia. Floral número 4 é para o frio no baço, deficiência do baço, deficiência do ti do baço, deficiência do yang do baço, língua branca, cansaço, vontade de comer doce. Floral número 10 é utilizado para quê? Estagnação do ti do fígado, TPM, tudo aquilo que piora por emoção, inchaço abdominal, irritabilidade, principalmente mudança de humor, labilidade emocional. O humor vai lá em cima, lá embaixo. E o número 39, floral 39 aqui, floral 39, que corresponde, deixa eu só pegar a fórmula chinesa aqui para vocês verem. Floral número 39. Eu vou abrir aqui, mas corresponde à fórmula chinesa Qing Wei Tang, ok? Qing Wei Tang, que é uma fórmula utilizada para o floral 39, tá? Que é uma fórmula utilizada para deficiência de yin do estômago ou calor do estômago, que é o quê? É justamente a pessoa que sente fome o tempo todo, tem um amargo na boca o tempo todo, tem muita sede, muita fome, uma regurgitação azeda, o lábio, não falei disso, mas o lábio ressecado, né? O lábio seco, aquela pessoa que está sempre com o lábio seco, isso é o calor no estômago, deficiência de yin do estômago. Um soluço forte, um mau hálito, junto com esses sintomas, isso é calor no estômago. E aí nós temos que utilizar, então, algumas substâncias que retirem calor. Dentro da medicina chinesa, é colocado o gypsum fibrosus, é uma das coisas que é colocado, a remânia, que retira muito calor, é para deficiência de yin, a simicifuga também, o monta, coptides e angélica sinense, que é um tônico de sangue. Então, eu procurei, dentro das percentagens que tem a fórmula magistral chinesa, elaborar uma fórmula um pouco semelhante a ela, que fizesse isso, tirasse o calor do estômago. E vamos lá a fórmula, então. Corresponde, como eu falei, ao floral 39, que tem muitas plantas semelhantes, só não tem o gypsum, tá? Tem a calêndula no lugar do gypsum, mas a fórmula que eu vou passar para vocês é clorela, 200 miligramas, calêndula, 200 miligramas, cálcio de ostra, que é muito bom para calor no estômago, é muito bom para a pessoa que tem uma fome excessiva e é toda encalorada, carqueja, que é ótimo para calor no estômago também, para calor no fígado também, para drenar a umidade também, 100 miligramas, jurubeba, que é bom para calor no fígado, calor no estômago, 100 miligramas, alcachofra, que tem N funções, é digestiva, 100 miligramas, e dente de leão, que também ele é ótimo para calor do fígado, mas é excelente para calor no estômago, 200 miligramas. Então temos 200 de clorela, 200 de calêndula, 100 de cálcio de ostra, 100 de carqueja, 100 de jurubeba, 100 de alcachofre e 200 de dente de leão. Uma coisa importante, pessoal, cálcio de ostra, outra coisa que vocês podem encontrar em caso de produto natural, quitosana, excelente para tirar calor no fígado, calor no estômago, no fígado também. Às vezes a pessoa tem calor no fígado e por isso vai ter calor no estômago, e aí tem calor geral, né? Mas o cálcio de ostra ele é melhor, mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando você usa um mineral, os minerais de modo geral eles têm uma natureza pesada e uma natureza fria, principalmente o cálcio. E esse cálcio de ostra é espetacular, mas tem uma natureza fria. Claro, a pessoa tem excesso de calor, tem que usar o frio. Só que o frio não é muito bem digerível. Então é importante que sempre que se indique numa fórmula algo que seja extremamente frio, que se coloque algumas outras substâncias que sejam muito digestivas.
O que é uma substância digestiva? Para você entender, uma substância digestiva é qualquer substância que seja de sabor amargo. Só que tem substâncias de sabor amargo quente, tem substâncias de sabor amargo fria, tem substâncias de sabor amargo neutra, tem substâncias mornas, tem substâncias frescas. O ideal é que você pegue ou morna ou fresca, mas o ideal mesmo seria neutra, ok? Seria neutra, as substâncias digestivas. No caso de ter frio, pode utilizar substâncias digestivas que aumentem o calor. Falei de gengibre, né, que aumenta calor. Falei do cravo, que aumenta calor. Nesse caso aqui, não, tem que ser realmente de natureza fria, mais fria também, mas tem que ter outras plantas de natureza mediana. Então, para fazer essas fórmulas, eu não apenas estou colocando o que cada planta faz do ponto de vista de atuar num determinado órgão, mas sim a potência que ele atua, se ele é mais quente, se ele é médio, se ele é frio, se ele é amargo doce, inclusive tem substâncias de amargo doce, se ele é ácido, se ele é fresco. Tudo isso junto, é por isso que não é tão fácil como parece formular, fazer uma fórmula nossa, com plantas nossas, semelhante às fórmulas chinesas. Você consegue fazer isso sim, mas a potência nunca vai ser a mesma, porque essas fórmulas que eu passei para vocês, elas são muito estudadas, elas são muito elaboradas. Para ter uma ideia aqui, ó, eu passei a clorela 200 mg, calêndula 200, porque já são coisas diferentes, tá? E eu passei tudo em 100, 200, uma coisa mais cheia, que vai dar um resultado. Agora, por exemplo, o Chigal, né, que seria o gypsum, Chigal, que tem natureza fria, 73 mg dentro de uma fórmula, é muito elaborado. O Shenma, que é a simicifuga, 146 mg. Então, imagina o invólucro fino, o ajuste fino que é feito para uma fórmula dessa. A Rehmannia, por exemplo, a Rehmannia tem 293 mg, né? A Rehmannia é Dihuan. Mudampi, né? Montan Radix, 220 mg. Pode ver que não tá nesses 100, 200. Huanlin, que é o Coptides, 122 mg. O Dangui, que é a Angélica sinensis, né? 146 mg. Então, perceba que essas minúcias da fórmula chinesa, ela realmente foi estudado muito cada planta dessa ao longo de milênios, existe há milênios muitas fórmulas dessas, e aí foi elaborado algo muito preciso. E as nossas fórmulas não, as nossas fórmulas, essas que eu estou passando para vocês, são o que eu posso passar de melhor do conhecimento que eu tenho, de 24 anos de prática clínica, mas não é exatamente igual, tá? É semelhante, mas não é igual. O que acaba sendo igual? O floral. O floral acaba sendo igual porque ele é feito com a maioria das plantas. Quase 100% das plantas são as mesmas. Claro que tem caso que na fitoterapia chinesa, que é uma farmacopeia chinesa, não é utilizado só planta. O nome se diz fitoterapia, remete à planta, mas é utilizado planta, é utilizado partes de animais, é utilizados também minerais. Eu acabei de falar aqui do cálcio de ostra, né? Que é um mineral e que é super importante e é utilizado dentro da fitoterapia chinesa. No caso dos florais, nós vamos utilizar uma planta que faz o que faz esse cálcio de ostra, né? Não vamos utilizar a parte animal. Então, e nas fórmulas chinesas que estão no Brasil, também tem legislação para que não pode usar a parte animal no Brasil. Deveria poder, porque, na verdade, a fórmula completa e exatamente igual à chinesa, quando tem partes animais, deveria poder usar partes animais, mas no Brasil não pode. Então, se obriga a fazer isso com planta e tem que ter um conhecimento bastante profundo para que realmente tenha o mesmo efeito. Outra coisa, pessoal, o pessoal está perguntando para nós temos um grupo, né? O pessoal se inscreveu aqui e está perguntando de cursos. Então, no grupo, os cursos, nós temos curso aberto, tá? Nós temos curso aberto o ano todo, www.treinaterapias.com.br, curso aberto o ano todo. E normalmente, de um determinado período para cá, nós estamos fechando grupos maiores. Então, quando nós fechamos grupos maiores, nós acabamos, até aquele preço que você encontra no site lá, nós damos um desconto. No último curso que nós fizemos, de floral de Hoffmann, curso de floral de Hoffmann, o que eu quero dizer? Você vai usar
estudar a medicina chinesa desde o início, do zero. Se você não sabe nada, vai estudar do zero. Se você já sabe, vai estudar novamente as bases da medicina chinesa, 5 elementos, yin e yang, os meridianos, os órgãos, as vísceras, e depois vai começar a estudar, basicamente como eu estou demonstrando aqui, mas aí com floral, vai estudar algumas plantas medicinais também, e vai estudar também, nesse curso de floral, a dietoterapia chinesa também, porque dependendo do caso, é importante retirar algum alimento. Por exemplo, nesse caso aqui, calor no estômago, a pessoa que tem fome o tempo todo, tal, que tem calor no estômago, e é uma pessoa muito irritada, o calor está sendo gerado pelo fígado. Então, esta pessoa deveria, para diminuir a compulsão, diminuir café, por exemplo. Isso faz parte da dietoterapia chinesa, o café, né? Então, retirando o café, vai diminuir o calor também, e aí vai ajudar também nessa questão. Então, é importante, muitas vezes, dar o remédio certo, mas dar o alimento certo ou tirar o alimento errado. Isso é fundamental. Então, para quem nos perguntou lá de curso, eu estou falando lá nos grupos, nós vamos abrir, sim, a partir da semana que vem, nós vamos abrir o curso, porque nós gostamos e preferimos assim, de abrir tudo de uma vez, né? O curso está aberto o tempo todo, mas quando a gente abre, a gente faz uma campanha maior para abrir, porque a gente consegue dar um desconto para o pessoal. O último, nós demos um desconto de 50% do curso, e a gente consegue dar uma atenção. Uma atenção, é bom quando o pessoal começa do zero, a gente poder dar uma atenção. Claro que depois a pessoa já entra em grupos com muitas pessoas que são experientes, inclusive professores, gente que tem muita estrada, né? Está muito tempo na área e aprende realmente de uma maneira muito rápida. O curso é de 1 ano e 1 mês, esse curso que eu estou mencionando, que é um curso de formação em terapia floral, de acordo com a medicina chinesa. De acordo com a medicina chinesa é buscar sempre tratar a causa. E o objetivo é o quê? O objetivo tanto dos vídeos que a gente faz aqui, quanto dos cursos, né? Primeiro, tem gente que não quer trabalhar, né, como eu trabalho, não quer atender. A pessoa quer aprender para ela. Para quê? Para melhorar a saúde dela. Então, para melhorar a nossa saúde, o curso serve. O que ele serve mais? Ele serve para uma ajuda solidária. Então, por exemplo, quem de nós, né, não tem um vizinho, um amigo, um parente que tem alguma doença e você pode ajudar, tendo esse conhecimento. Mas também serve para formar profissionais, e para quem já é profissional da área da saúde ou terapeuta, compreender também esta técnica que é a medicina chinesa, aplicado aos florais, porque tem muita gente ainda que trabalha com acupuntura, como eu também trabalho com acupuntura, mas não conhece fitoterapia chinesa, ou não conhece um floral com profundidade. E tudo isso é dado no curso, só para esclarecer então. Gente, eu estou aberto a perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta relativa a esse tema compulsão alimentar. Se não tiver perguntas, nós vamos encerrar por aqui. Peço que vocês entrem lá no YouTube, vejam os vídeos, comente os vídeos, que é muito importante que você comente. Se você não é inscrito, se inscreva. E pegue pelo WhatsApp, passa para o seu amigo, passa para um conhecido, passa para um ente querido, porque tem muita informação lá que pode ajudar muita gente em diversas doenças. Varize, falamos ontem, hipertensão, colesterol, triglicerídeos, tudo isso pode ser ajudado. Estou aguardando vocês amanhã aqui. O assunto de amanhã, eu não tenho em mãos agora, eu não sei se é depressão, o assunto de amanhã, está aqui, mas eu não sei realmente qual é o assunto de amanhã, mas nós vamos passar nos grupos e eu coloco no meu Instagram também qual é o assunto, ok? Vou passar o assunto de amanhã. Então nós temos ainda para tratar essa semana sobre depressão, sobre enxaqueca, amanhã é quinta-feira, então é um desses, ou é depressão ou é enxaqueca, e aí na sexta também. E aí na semana que vem, vocês estão convidados, porque aí nós vamos aumentar, nós vamos fazer só 3 dias, segunda, quarta e quinta. E aí vai encerrar essa maratona, mas são 3 dias de muito aprofundamento, de muito estudo, de muito esclarecimento, muito mais do que agora, e vamos abrir mesmo para pergunta, para vocês participar e perguntar o que vocês precisam saber da área de saúde, quem não precisa, né? Muito obrigado, uma boa noite.